Boa noite. Hoje nós vamos terminar esta grande série da Páscoa. Coisa linda, de segunda-feira até hoje nós trilhamos os caminhos que Jesus trilhou para salvar o mundo. E hoje nós vamos falar do sepultamento de Jesus e da ressurreição de Jesus. Segunda-feira nós vamos iniciar uma nova série dos juízes de Israel. E nós vamos falar de Sansão. É uma história linda, apaixonante. E eu já te convido para que você possa estar conosco segunda-feira, às 18h30. Amanhã, às 9h30, nós estaremos juntos na escola dominical. E depois amanhã também, às 19 horas, às 7 horas da noite, nós também estaremos juntos. Ore por nós, ore por esses cultos, para que Deus possa trazer uma ressurreição de fato na vida de cada um. Nós estamos alegres, estamos felizes, e a nossa oração é para que Deus proteja o seu lar, para que Deus proteja a sua casa, para que Deus proteja a casa dos seus pais, a casa dos seus filhos, dos seus netos, a casa dos seus amados, dos seus amigos, a casa dos seus irmãos. Que Deus proteja cada casa, cada vida. Que Deus proteja todos nós. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor daqueles que o amam. E nós queremos te convidar para que você abra a sua palavra, a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos falar do verso 57 em diante, e depois nós vamos terminar hoje o estudo. É breve, não é demorado, e daqui a pouco nós temos uma reunião de mocidade, também à distância, reunião com os moços. E o tema hoje da reunião é: e aí, pastor? Fala aí, pastor. E essa moçada não é fácil. Vamos falar com essa moçada hoje, daqui a pouco. Meus irmãos, depois de termos orado e rogado as bênçãos de Deus para sua família, agora nós vamos iniciar então. Nós terminamos ontem deixando bem claro sobre a morte de Jesus. E hoje nós vamos falar do sepultamento. Os judeus, eles não eram acostumados a sepultarem as pessoas no túmulo, igual nós fazemos, debaixo da terra. Não, eram buracos, eram túneis, eram coisas nas rochas. E eles faziam os túmulos dentro das rochas. E agora Jesus está morto, ele expirou. Os amigos dele estavam dispersos. As mulheres estavam vendo de longe. Cadê a multidão dos 5.000? Cadê o pessoal que comeu peixe e pão? Onde estão os leprosos que foram curados por Jesus? Onde estão aquelas pessoas que receberam os favores de Jesus? Jesus está sozinho, o seu corpo pendurado no madeiro. Ninguém da família, nem do seu rol de amizades, veio reclamar o seu corpo. Ninguém veio reclamar o seu corpo. Eles ficariam ali e provavelmente seriam comidos pelos abutres. É o costume da época. Eis que Jesus, sem ninguém para reclamar o corpo, vem um senhor chamado José, de uma cidadezinha noroeste de Jerusalém, chamada Arimateia. Então esse senhor José de Arimateia, ele, juntamente com outro chamado Nicodemos, eles eram, eu que estou chamando de discípulos ocultos de Jesus, seguidores invisíveis de Jesus.
E José de Arimateia, enquanto Jesus estava vivo, José de Arimateia não esteve com Jesus. Não se tem notícia da amizade dos dois. Mas agora, José de Arimateia, Jesus, sem ninguém para reclamar o corpo, José de Arimateia vai até Pilatos e diz: eu posso levar o corpo e sepultar? Sepultar assassino? Sepultar bandido? Sepultar revolucionário? Eis que José de Arimateia tira o morto pendurado e o leva para o seu túmulo, que nunca havia sido sepultado ninguém. Eis que Jesus foi para o túmulo de José de Arimateia. José de Arimateia sepultou Jesus. Eis que vem então, agora, Jesus está sepultado. No outro dia pela manhã, as mulheres, aquelas mulheres, Maria Madalena e outras Marias, bem de manhã, elas vão no túmulo para ver Jesus, ver o corpo de Jesus. Elas não foram ver um Jesus vivo, elas foram perfumar, embalsamar um corpo que já estava sepultado. Inclusive elas estavam assim: como nós somos mulheres, nós somos fracas, como que nós vamos tirar aquela pedra do túnel? Como que nós vamos tirar aquela pedra que está justaposta ao túmulo? Nós somos fracas, nós vamos dar conta? Como é que nós vamos fazer? Elas chegam, a pedra não estava na boca do túmulo, tampando. Tinha um anjo sentado em cima da pedra. Tem um texto que fala que eram 2 anjos. E aquele anjo então fala para elas: o que vocês vieram fazer aqui, filhas? Elas falaram: nós viemos ver o corpo de Jesus. E ele falou: não, ele não está aqui não, ele ressuscitou. Ele não está aqui, venham aqui para vocês verem, venham aqui. Aí ele levou as mulheres lá dentro do túmulo, elas falaram: ele não está aqui não, roubaram o corpo de Jesus. Ele falou: não, ele avisou para vocês que ele ia ressuscitar. Ele ia reviver. E ele ressuscitou. E ele foi para Galileia, na frente de vocês ele não avisou que ia para Galileia? Veja bem, Jesus foi sepultado e nós já estamos vendo a ressurreição de Jesus. Elas ficaram apavoradas, os guardas que vigiavam o túmulo também ficaram atônitos. E o anjo falou: vai lá avisar para os discípulos o que vocês viram. Jesus ressuscitou, vai contar para os outros. Jesus ressuscitou, venceu a morte, vai anunciar isso para as pessoas. E avise primeiramente para os discípulos, para os amigos dele. Os amigos dele estão sumidos. Todo mundo acha que ele está morto. Ah, que coisa maravilhosa. Ela saiu correndo. E ela encontrou Jesus também. Fala para os seus amigos, fala para eles que eu estou vivo. Eu ressuscitei, eu venci a morte. E fala para eles se lembrarem que estão sofrendo porque não prestaram atenção no que eu falei. Eu falei que no 3º dia eu ia ressuscitar e ia adiante de vocês para Galileia. Eu iria esperá-los na Galileia. Por que vocês vieram aqui no túmulo? Eu não disse para vir ao túmulo, eu disse para ir para Galileia, que eu estaria lá antes de vocês. Entende isso? Por isso que nós não procuramos cemitérios, por isso que nós não procuramos buraco de botar corpo, por isso que nós não procuramos túmulos. Isso para nós não vale nada. Jesus está na Galileia, os discípulos com medo, fechados numa casa, morrendo de medo do Império Romano, morrendo de medo dos gentios, morrendo de medo dos judeus, morrendo de medo das outras gentes, porque eles eram amigos de Jesus, e Jesus foi vencido
na cabeça deles. Eles não prestaram atenção que Jesus venceria a morte, que Jesus sairia do túmulo, que Jesus Cristo ressuscitaria e que iria lá para a Galileia na frente deles. E eles estão ali fechados, morrendo de medo. Ai, vão matar a gente. Ai, vão perseguir a gente. Nós somos amigos de Jesus e agora? Estamos derrotados, correndo risco de vida. Amados e queridos irmãos, nós temos algumas lições para aprender. Jesus Cristo, nós sabemos que ele foi, encontrou-se com eles, e encontrando-se com eles, resumindo a história por causa do nosso tempo, Jesus Cristo, depois de comprovadamente os discípulos a caminhos de Emaús, as Marias, ele encontrou com Pedro, ele foi encontrando com os discípulos. E depois que estavam as coisas definidas e que eles perceberam que eles sofreram à toa, porque Jesus Cristo morreu, mas Deus não deixou de agir. Deus continuou agindo. Deus não deixou ninguém ter desesperança, porque a esperança tinha sido avisada que Cristo ressuscitaria. E Deus assim o fez. E agora Jesus Cristo, depois de falar com eles, depois de amá-los, depois de abraçá-los, depois de cuidá-los, Jesus diz para eles: vocês viram tudo o que aconteceu? Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e conte para as pessoas o que aconteceu. Ide por todo mundo e leve esperança para as pessoas. Ide por todo mundo e venda o chocolate. Ah, não foi isso que Jesus falou? Ide por todo mundo e venda bastante chocolate para que as pessoas ganhem bastante dinheiro. Ah, não foi isso que Jesus falou? Ide por todo mundo e fale para todo mundo que eu vou dar casa para todo mundo. Ah, não foi isso que Jesus falou? Ide por todo mundo que todo mundo vai ganhar carro novo. Também não foi isso? Ide por todo mundo e avisar para todos que quem me seguir não vai ter qualquer problema no mundo. Não foi isso também que Jesus falou? Não foi, né? O que Jesus falou para você que me ouve e para eu que vos falo, para os discípulos, para as Marias, foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fale que eu venci a morte. Ide por todo mundo e diga que eu vou ser assunto aos céus e vou preparar lugar para cada um de vós. Esta é a libertação do pecado do homem. Esta é a verdadeira Páscoa. Não é Páscoa de negócio. Tem pessoas dizendo que essa Páscoa não está boa por causa do coronavírus, porque não tem chocolate. Oh, meu Jesus, tenha misericórdia desse povo. Páscoa é ressurreição. Coronavírus, comércio fechado, não podem apequenar a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a vitória de Cristo na cruz, é Jesus vencendo a morte, e nós em Cristo temos vida e vida eterna. Amado e querido irmão, sabe o que é Páscoa? Vai falar para as pessoas o que é a Páscoa. E se você for cristão, se você quiser dar chocolate para alguém, dê. Mas dê numa outra data, para ninguém ficar confundindo. A Páscoa é a anunciação das boas novas, é a anunciação que Jesus Cristo ressuscitou. Você sabia que Jesus ressuscitou por causa de você? Então, louvado seja Deus. Para a honra e glória dele é que nós estamos nessa terra como cidadãos celestiais, para contar para todas as pessoas que Jesus Cristo ressuscitou. Bondoso Pai, abençoa todos que ouviram essa série da Páscoa. Abençoa, Jesus Cristo, todos os que estão nos seus lares. Abençoa, Jesus Cristo, as pessoas que ainda estão escravizadas no Egito e não entenderam o verdadeiro sentido da Páscoa. Tenha misericórdia, Senhor, desses lares que estão em mazelas.
Tenha misericórdia desses lares que se desfacelam. Tenha misericórdia desses jovens que estão buscando alegria num lugar que não existe. Tenha misericórdia de todas as pessoas que estão no trilho errado. Tenha misericórdia, Senhor. E que essas pessoas possam se encontrar com a ressurreição de Jesus. Não ficarem escondidas em casas, não procurarem túmulos. Jesus está vivo. A vitória já foi consumada. Que Deus, o nosso amantíssimo e majestoso Pai, esteja com todos. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo sejam com todos e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Um abraço de longe, um beijo de longe, um sorriso de longe. Até amanhã às 9h30.